E aí pessoal, beleza? Bom, já tem um tempo aí que a gente postou a revisão da prova aí de 2018 do CBO, prova teórico-prática. E hoje a gente vai comentar algumas questões de plástico ocular da prova teórica 2, tipo B, tá? Se alguém quiser conferir no gabarito lá, a prova é a prova tipo B. A gente vai comentar aí algumas questões de plástico ocular que caíram. Vamos lá. Primeira questão. Paciente adulto caucasiano apresenta bilateralmente os seguintes achados: fenda palpebral de 5 milímetros, distância margem reflexo superior, né, DMR1, 1 milímetro, distância margem reflexo inferior, 5 milímetros e função do levantador de 14 milímetros. O diagnóstico provável é... Essa é uma questão clássica, é uma questão de pitose por deiscência da aponeurose, que gera uma pitose de leve a moderada com uma função de 14 milímetros, uma função boa. A função acima de 8 milímetros é considerada boa, né? Acima de 12 milímetros é considerada excelente. Então, o paciente apresenta uma blefaroptose aponeurótica. A blefaroptose neurogênica ele tem uma função muito fraca, né? Ectrópio não tem nada a ver com a questão. Retração seria se a distância margem reflexo 1 fosse muito grande, maior aí que 4,5 milímetros. Então a resposta correta é blefaroptose aponeurótica ou blefaroptose por desinserção da aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior, ou poderia até ser incluído aqui num caso de pitose involucional. Resposta letra A. Assinale a alternativa correta a respeito da toxina botulínica tipo A utilizada para tratamento de blefaroespasmo essencial benigno. Injeções inadvertidas intraarteriais durante o tratamento de blefaroespasmo tem alto risco de induzir parada cardíaca? Pô, nunca vi nenhum relato de caso, nenhum relato na literatura sobre injeção intraarterial causar parada cardíaca. Então, essa alternativa eu ficaria em aberto, apesar de achar que está errada. Possui boa estabilidade na temperatura ambiente, sendo desnecessário manter refrigerado após diluição? Pelo contrário, após a diluição, o Botox, a toxina botulínica tipo A, tem que ser refrigerada para manter sua estabilidade e sua potência, né? Então, errada. O uso sistêmico de antibióticos aminoglicosídeos pode potencializar os efeitos da toxina botulínica? Sim. Isso, inclusive, vem na bula do Botox, que quem estiver usando antibiótico aminoglicosídeo deve evitar o uso da toxina concomitantemente. Então, a resposta correta aqui, letra C. Trata-se de um carboidrato artificial composto por um anel aromático ligado a um radical nitrosiol. Bom, na verdade, ele vem da bactéria Clostridium botulinum, então ele não é artificial, né? Então, a resposta correta, letra C de casa. Dentre as opções abaixo, qual a melhor terapêutica cirúrgica para um paciente com ectrópio da pálpebra inferior após 12 meses de paresia do sétimo nervo craniano sem lagoftalmo significativo? Bom, se ele teve uma paresia, não foi uma paralisia, né? Então foi um quadro mais brando. Apresenta um ectrópio de pálpebra inferior sem lagoftalmo. O que a gente poderia fazer para corrigir? Implante peso de ouro? Não, se ele não tem lagoftalmo significativo, não há necessidade de pôr peso de ouro. Desinserção do levantador da pálpebra superior? Mais uma vez, se ele não tem lagoftalmo significativo, não há necessidade de desinserir o levantador da pálpebra superior. Cantoplastia lateral por retalho de tarsal, que é o tarsal strip. Sim, é a alternativa correta. Você pode fazer um tarsal strip nesse paciente para melhorar o ectrópio dele. E já que ele não apresenta lagoftalmo significativo, não será necessário fazer nada na pálpebra superior. Ampliação da lamela anterior com enxerto de pele, não tem nada a ver. Isso aqui não é um ectrópio cicatricial. Questão número 4. Então, a resposta da questão número 3 aqui, voltando, é a letra C de casa. Questão 4. Assinale a alternativa em que faça a correta correlação entre os conceitos abaixo dos diagnósticos. Mau direcionamento dos cílios que nasceram na anamela anterior estão tocando o globo. Cílios mal direcionados, nascidos na anamela anterior e tocando o globo ocular, é triquíase. Então, a gente já pode
colocar como alternativa correta aqui a A e a C. Cílios que nascem nos orifícios das glândulas de meibômios direcionados contra a córnea. Cílios que nascem na lamela posterior da pálpebra já são cílios metaplásicos. Então, a gente fala aí em distiquíase. Inversão de toda a margem, entrópio. Então, a gente mata aqui a questão marcando a letra A. Veja bem, se você soubesse só que a inversão de toda a margem é entrópio, você já acertaria a questão sem precisar ler mais nada. Então, quando vocês forem responder a prova, vê aquela que você tem mais certeza e já vai eliminando outras alternativas. Quando você joga, quando você compara uma com a outra, você pode acertar a questão mesmo sem saber uma das alternativas. Sexta questão da prova. Assinale a alternativa que contém aspectos epidemiológicos de paciente com síndrome da pálpebra frouxa, Floppy Eyelid Syndrome. Essa Floppy Eyelid Syndrome tem caído com uma certa constância nas provas do CBO, então é bom dar uma lida com mais detalhe aí na síndrome da pálpebra frouxa. Nos últimos 2 ou 3 anos sempre tem caído uma questão sobre isso. E a Floppy Eyelid Syndrome é aquele paciente geralmente de sexo masculino, obeso, uma apneia obstrutiva do sono, fumante, que apresenta irritação crônica nos olhos, a gente muitas vezes não consegue descobrir a causa. Então, a epidemiologia é sexo masculino, obesidade e apneia obstrutiva do sono. A resposta correta aqui, a letra A, né? E isso aqui não tem jeito, a gente tem que gravar mesmo, não tem raciocínio. Questão número 6. Mulher de 18 anos com episódios repetitivos mensais de edema e hiperemia significativa nas pálpebras superiores, sem dor ou prurido, com resolução espontânea que combinam com o aspecto afinado e redundante da pele. Qual o provável diagnóstico? A chave disso aqui está na idade e nos episódios de repetitivo de edema. Trata-se de um caso de blefarocálase. A principal distinção de blefarocálase e dermatocálase é que a blefarocálase ocorre em mulheres mais jovens, que têm edema, muita retenção de líquido, às vezes edema matinal muito grande na pálpebra, e esse inchaço, desinchaço, inchaço, desinchaço, deixa a pele afinada com aspecto de envelhecido, né? Aquele aspecto rugoso. Então, a resposta correta aqui é a blefarocálase. A dermatocálase, ela é mais secundária à alteração involucional da idade mesmo. A perda de colágeno, a atrofia da pele e da musculatura subjacente. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Na semiótica da fenilefrina, na semiótica da blefaroptose, a instilação do colírio de fenilefrina a 2,5%. Veja bem, a fenilefrina é um simpático mimético. Então, ela vai estimular a musculatura simpática. Quem que é a musculatura simpática da pálpebra? É o músculo de Miller, porque o músculo levantador da pálpebra superior, ele é de inervação parasimpática, terceiro par craniano. Então, se ela estimula o músculo de Miller, ela vai causar, se o teste for positivo, um aumento da fenda palpebral. Então, auxilia na medida da quantidade de ressecção do músculo? Não, o que vai dizer? A quantidade de ressecção do músculo é o tamanho da ptose e principalmente a excursão do levantador da pálpebra. Então, não é certo. Estimula receptores parasimpáticos, já está errado. Estimula receptores simpáticos do músculo de Miller, resultando em elevação da pálpebra, caso o teste seja positivo. Sim, resposta letra C de casa. Pode causar hipotensão? Pelo contrário, pode causar hipertensão arterial por absorção sistêmica, já que ele estimula o sistema nervoso simpático. Questão número 8. Na blefaroplastia, a remoção de bolsas de gordura deve preferencialmente ser evitada em qual segmento? Bom, na pálpebra superior a gente tira a bolsa medial e a bolsa central. A bolsa lateral a gente evita tirar pela proximidade com a glândula lacrimal principal. Então, ao retirar a bolsa de gordura naquela região, você pode lesar a glândula lacrimal principal ou os ductos de excreção da glândula lacrimal principal. Então, a gente evita. Na pálpebra inferior, a gente pode tirar todos os 3 compartimentos de gordura, medial, central e lateral. Então, vamos lá.
Lateral da pálpebra superior devido ao risco de lesão da glândula lacrimal principal, já não precisa nem ler o resto. Resposta correta, letra A. Medial da pálpebra superior devido ao risco de lesão da tróclea, só se você for muito profundo, porque a tróclea é bem mais profunda do que a bolsa medial. Então, o fato de ser próximo da tróclea não faz com que seja contraindicado. Mediano da pálpebra superior devido ao risco de lesão do músculo levantador da pálpebra superior, também não. Medial da pálpebra inferior devido ao risco de lesão do músculo oblíquo inferior, não. O músculo oblíquo inferior ele passa entre a bolsa medial e a central. Então, mas isso não se evita tirar a bolsa por isso. Então, a resposta correta aí é letra A. Questão número 13. Essa questão, na verdade, caiu de paraquedas aqui. É uma questão de oncologia e, às vezes, de oftalmopediatria relacionado a retinoblastoma. Então, nós vamos pular para 14. Assinale a alternativa correta quanto à dacrocistorrinostomia transnasal, ou seja, endonasal. A obstrução lacrimal baixa com saco lacrimal dilatado constitui uma boa indicação? Sim, é uma boa indicação. A obstrução lacrimal baixa, a dacro de qualquer técnica, ela é o padrão ouro para obstruções lacrimais baixas. Então, independente do saco dilatado ou pequeno, a alternativa A já é a correta. Realiza-se uma ampliação do ósteo do ducto lacrimonasal no meato inferior. A gente não amplia o ósteo, isso aí seria uma dacroplastia. Na dacrocistorrinostomia, você vai criar uma rinostomia no meato médio da cavidade nasal para permitir uma nova via de escoamento. Colocação de tubo de silicone deve ser evitada pelo maior risco de formação de granuloma piogênico na mucosa nasal e, consequentemente, recidiva. Pelo contrário, normalmente você deixa o stent de silicone para evitar a oclusão do ósteo, a oclusão da rinostomia, independente se for externa, endonasal, transcanalicular. É considerado atualmente a via de eleição para apresentar sucesso muito superior da via transcutânea? Não, ao inverso. O inverso, né? A dacrocistorrinostomia externa ainda é considerada padrão ouro em cirurgia de via lacrimal por obstrução baixa. Então, a resposta correta é a letra A. Questão de número 15. Analise as frases abaixo e escolha a alternativa correta. Sondagem do ducto lacrimonasal com haste metálica, sonda de Baumann, representa a maior taxa de sucesso em obstruções baixas adquiridas comparada com as congênitas? Pelo contrário, nas obstruções congênitas, o resultado da sondagem com a sonda de Baumann é muito maior do que a sondagem realizada em adultos, né? em adquiridas. Então, a primeira frase é errada. Se a primeira frase estiver errada, a gente já elimina a 1, a alternativa A, B e a D. Então, só sabendo a primeira, a gente já marcaria a letra C de casa. Mas vamos lá. A funcionalidade de apenas um dos canalículos, superior ou inferior, pode ser suficiente para o paciente permanecer assintomático? Sim, é suficiente, principalmente se o que tiver PEV for inferior. Entre as causas de obstrução do canalículo lacrimal, trauma e infecções por actinomyces sp, mais frequente é o Israeli, né? São frequentes? Sim. Então, as frases 2 e 3 são verdadeiras. Letra C de casa. Assinale a alternativa correta quanto aos tumores primários de saco lacrimal. Os tumores primários de saco lacrimal são, na grande maioria, epiteliais, né? Vamos às alternativas. A maioria de origem mesenquimal já está errado, que é a maioria de origem epitelial. Gravem isso aí. A radioterapia apresenta bons resultados com restituição funcional da via lacrimal, sendo a exérese cirúrgica reservada para os casos com infiltração óssea. A radioterapia nunca mantém a função como ela deve ser em tumores de saco lacrimal. Frequentemente ela estenosa o saco lacrimal e ou canalículo. Então, é a alternativa errada.
A daxistite é o principal diagnóstico diferencial? Sim. A daxistite cursa com saco lacrimal dilatado, epífora, tumoração naquela região. Então, é o principal diagnóstico diferencial de tumores de saco lacrimal. São mais frequentes que tumores de conjuntiva? Os tumores de conjuntiva são bem mais frequentes que os tumores de saco lacrimal. Então, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. O principal fator, questão 17 da prova tipo B, teórica 2. O principal fator de risco para daxistite aguda é, veja bem, por que ocorre daxistite aguda? Porque a via lacrimal, geralmente o ducto nasolacrimal está entupido, aquilo ali vai coletando lágrima e secreção e aquilo ali pode infeccionar. Então, o principal fator de risco é a obstrução do ducto lacrimonasal. Não precisava nem ler o resto. Alternativa correta é a letra A. Xeroftalmia grave, blefarite crônica, sinusite etimoidal. Sinusite etimoidal é um grande fator de risco para celulite orbitária, mas não para daxistite aguda. Blefarite crônica não vai causar daxistite aguda por si só. Olho seco grave também não é um fator de risco para daxistite. O fator de risco para daxistite crônica, aguda e crônica, é a obstrução do ducto lacrimonasal. Questão 18. Assinale a alternativa correta quanto... Então, a resposta aqui, gente, letra A. Questão 18. Assinale a alternativa correta quanto à orbitopatia distireoidiana. A pulsoterapia com metilprednisolona é contraindicada pelo risco de insuficiência adrenal aguda? Não, a pulsoterapia pode ser indicada em casos agudos, né? Em caso de inflamação muito grande, você pode fazer a pulsoterapia com corticoide. A ultrassonografia é o melhor exame de imagem para acompanhamento dos casos com neuropatia óptica? Pelo contrário, a ultrassonografia nem é tão utilizada, mais utilizado é a tomografia e a ressonância magnética. O tabagismo é um importante fator de risco para o desenvolvimento e piora da orbitopatia? Gravem isso aqui. O tabagismo é um grande fator de risco para desenvolvimento e piora da orbitopatia. Isso vem caindo com frequência nas provas do CBO. Então, a alternativa certa aqui, da questão 18, é a letra C de casa. O espessamento muscular ocorre principalmente por depósito de proteoglicano no interior da fibra muscular e, consequentemente, desequilíbrio osmótico do sódio. Veja bem, o espessamento do músculo ocorre por depósito de glicosaminoglicanas, né? E não por depósito de proteoglicanas. Então, a resposta correta aqui é a letra C de casa. Vamos para a questão 19. Assinale a alternativa correta quanto aos meningiomas orbitários. Imagem por ressonância magnética com decadolínio, com contraste, é um importante exame de acompanhamento, pois auxilia na detecção de invasão intracraniana do tumor? Correto, porque esses meningiomas são mais fáceis de você acompanhar com ressonância magnética. A letra A já seria uma resposta correta. Modernas técnicas microcirúrgicas permitem realização de biópsia excisional do meningioma de bainha do nervo óptico com preservação da visão. Como que você vai fazer ictériese de um tumor no nervo óptico e preservar a visão? Praticamente impossível. Quando ocorre na infância, sua progressão é incomum? Não. Quando ocorre na fase adulta, a progressão é incomum, mas quando ocorre na infância, a progressão é comum. Tem padrão histológico benigno e não induz alterações ósseas adjacentes? Não. O meningioma orbitário, ele costuma dar hiperostose, que é um aumento da alteração, aumento das áreas ósseas adjacentes ao tumor. Então, resposta correta, letra A. A meningocele orbitária, que seria uma hérnia de meninge para dentro da órbita, corresponde a uma lesão cística com conteúdo mucoso e erosão óssea causada por obstrução do ósseo de um seio paranasal. Isso aqui, ele deu a definição de mucocele, né? E não meningocele. Então, errado. É mais frequentemente observada no quadrante nasal superior da órbita? Sim. Tanto a meningocele quanto a meningoencefalocele são mais comuns no quadrante nasal superior da órbita. Resposta correta aqui, letra B. É pulsátil e não aumenta com a manobra de Valsalva? A meningocele, ela não é pulsátil. Agora, a meningoencefalocele, ela é um pouco pulsátil, uma pulsação bem lenta.
mas aumenta com a manobra de Valsalva. Quando você aumenta a pressão venosa na cabeça, geralmente você piora essas hérnias. Então, errado. Geralmente aparece após 4 anos de idade. Não, ela geralmente é congênita. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Celulite orbitária, rabdomiosarcoma orbitário, dacroadenite e ruptura de cisto dermoide possuem em comum apresentação aguda dos sintomas? Sim. Celulite aguda, rabdomiosarcoma é agudo, dacroadenite é aguda e ruptura de cisto dermoide dá uma inflamação por corpo estranho aguda também. Requerem tratamento cirúrgico imediato? Não, celulite orbitária nem sempre requer tratamento cirúrgico. Dacroadenite também não. Então, errado. Acometimento exclusivamente ao pediátrico? Não, celulite orbitária pode acontecer em adulto. Dacroadenite pode acontecer em adulto. Ruptura de cisto dermoide pode acontecer em adulto. Etiologia bacteriana? Ruptura de cisto dermoide tem etiologia bacteriana? Um tumor maligno de órbita tem etiologia bacteriana? Então, resposta correta, letra A. Bom, pessoal, muito obrigado. A gente encerrou aí a análise das 2 provas do CBO de 2018. Já estamos aí há alguns meses da prova de 2019. Eu desejo a todos uma boa sorte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem nos comentários. O objetivo aqui principal é responder, analisar, justificar as respostas corretas. E eu desejo que todos façam uma excelente prova em 2019 e todos obtenham esse título do CBO. Muito obrigado.